O próprio Platão. Mas quando chamamos a atenção para os milhões de pessoas que morreram em resultado da globalização capitalista, da tragédia do México no século XVI, dessa tragédia ao Holocausto do Congo belga há cerca de 100 anos, a responsabilidade tende a ser, em larga medida, denegada. Tudo parece ter acontecido como resultado de um processo objetivo, que ninguém planeou e executou, e para o qual não houve um manifesto capitalista. Fim de citação. A violência invisível, esquecida, que se caracteriza como opressão e também como paz violenta, nesta violência objetiva, exercer-se contra a possibilidade de sentido de vida humana, a significação aberta da existência humana. Perdão, eu aqui perdi a frase, peço desculpa. Mais devagar. Sim, é agora que eu estou com o tempo. Bom, esta violência invisível, esquecida, que se caracteriza como opressão e também como paz, exerce-se contra a possibilidade de sentido da vida humana, a significação aberta da existência humana, os reenvios que nela relacionam o passado, o presente e o futuro numa existência projetual, porque se molda uma temporalidade própria. Cada um de nós, se não fosse oprimido, constituiria uma maneira própria de ser a sua temporalidade. Talvez por isso a primeira coisa que gente oprimida faz quando conquista, mesmo por instantes, a liberdade, é redimir a sua própria temporalidade, recuperando o seu domínio. Por que razão quiseram os oprimidos parar o tempo, a reiter e juro, na Revolução de Julho, em 1830, que é o exemplo do nosso amigo Benjamin? Porque disparavam em diferentes bairros de Paris contra os relógios públicos nas torres, como descreve Benjamin na 15ª tese sobre o conceito de história. Antes disso, porque importou realmente aos revolucionários franceses reinventar o calendário. Em suma, como diz Benjamin, porque importava aos revolucionários, no momento da ação, fazer explodir o contínuo da história. A resposta é clara. Na verdade, esse é o contínuo sem o qual seria impossível elaborar um conceito de dívida, crédito, juro, promessa, responsabilidade, mancha, culpa e perdão. Precisamente a elaboração de todo o léxico da moral, mas também da opressão temporal. Vamos tentar deter-nos um pouco numa e noutra para dar conta das suas ligações. Zizek sublinha muito nietzscheanamente como a lógica neotestamentária do perdão, que não esquece, que é uma lógica misericordiosa, que se opõe à lei do talião veterotestamentária, só aparentemente não partilha com esta a violência. Mas reconhecer-lhes a ambas violência é menos importante do que reconhecer-lhes sentidos de violência radicalmente distintos. A implacável violência do Antigo Testamento tem um pendor resolutivo. A lei do talião, de pura retribuição entre iguais, a própria lógica performativa da vingança que se prefaz em acontecimento, perseguem um efeito libertador. Iguais intervenientes, iguais atos, e consumado o que há a consumar, o tempo pode prosseguir livre. Tratando-se, porém, da violência do perdoa, mas não esqueças, o sentido, longe de ser libertador, é subjugador. Tal como para a violência objetiva, que é opressiva na sua radicação sistémica, a ordem moral do perdão contrasta com a violência subjetiva que acontece à normalidade por agrilhoar a normalidade sistémica o faltoso. A questão nem sequer está no não esquecer deste tipo de perdoar relativo. Quem vinga não tem de esquecer a vingança que consumou. Possivelmente até faz dela uma celebração. A questão está na consumação que a vingança traz e que o perdão não traz. Daí em diante, como vem na semiologia da moral, estamos em dívida. E eu cito Zizek sobre este ponto, já no último estudo da violência, que diz assim: a única maneira de perdoar e esquecer é exercer a vingança, ou castigo justo. Depois de o criminoso ser devidamente punido, posso passar adiante e deixar todo o assunto para trás. Há assim qualquer coisa de libertador no facto de sermos punidos pelo nosso crime. Pago a minha dívida à sociedade e sou de novo livre, não me carrego fardos pesados. A lógica misericordiosa do não perdoar, mas não esquecer, do perdoar, mas não esquecer, perdão, é, pelo contrário, muito mais opressiva. Eu, o criminoso que é perdoado, continuo para sempre assombrado pelo crime que cometi, uma vez que o crime não foi desfeito, anular retroativamente, apagar por meio daquilo que Hegel vê como sendo o sentido do castigo. Fim de citação. Também a contraposição de Benjamin entre violência divina e violência mítica, precedida pela reflexão de Georges Sorel, que já
já se falou há pouco tempo. E retomada por Zizek, aliás, melhores moldes do que Derrida, que se deixou enredar por um esoterismo bastante anómalo em força de lei, vem aqui a propósito esta distinção. E porquê? Como a interpreta Zizek, aliás, na esteira de Badiou, a violência divina pertence à ordem do acontecer, ao passo que a violência mítica pertence à ordem do ser. Por isso, julgo que apenas a violência mítica pode convir à violência objetiva. Ambas exprimem a dessubjetivação que condiciona sistemicamente o regime de aparecimento e convivência das subjetividades. E a violência divina, por seu turno, ao ser da ordem do acontecimento, ao ser dessa ordem do acontecimento, participa da violência subjetiva enquanto perturbação de estado de coisas normal e pacífico. Agora, o outro ponto, o ponto sobre a opressão temporal, é um ponto que tem sido feito recentemente, Maurício Lazarato tem-o feito bastante. Nietzsche identificou bem a transformação das subjetividades que tornou possível a constituição da história como contínuo imparável, que nada perde, tudo conserva, em estado o mais acessível possível, garantias necessárias para fazer do tempo a matriz do cálculo de toda a espécie de juro, sobre toda a espécie de dívida, desde este valor pecuniário aos desvalores do favor a cobrar mais tarde, passando pelas culpas e pelos perdões, e não menos pelas contas também dos afetos. Citando Nietzsche na Genealogia da Moral, este animal para quem o esquecimento é não só uma necessidade, mas também uma força, uma forte saúde e vigor, acabou por criar e alimentar dentro de si uma faculdade em sentido inverso, a memória, com a ajuda da qual, em certas situações, o esquecimento é suspenso, a saber nos casos em que se trata de prometer. Eu tinha muita coisa a dizer aqui, mas eu acho que para saltar um bom pedaço, para ir seguindo perto do exemplo que eu queria dar. Além desta, o que Nietzsche nos diz é que, no fundo, a memória desenvolve-se como uma faculdade que cria as condições pelas quais nós podemos estabelecer este enredo temporal, que é, no fundo, o do mito também, o da violência mítica. Avançando um pouco mais, a transformação nietzschiana da relação vivencial com o tempo apenas pode dizer respeito ao tempo interior de cada um, porque igualmente diz respeito ao tempo interior de toda a comunidade. A faculdade de uma memória que não esquece, sobretudo quando perdoa, tornada a faculdade comum, é que instala o contínuo da história, o tal contínuo da história que Benjamin fala também, como suporte de todas as operações da moral e dos negócios, e que são realmente os operadores da opressão temporal. Vamos ao filme então. O filme de David Cronenberg, Uma História de Violência, que é de 2005, põe a nu a força formidável que liga ao presente ao passado, malgrado todos os esforços de libertação. À pergunta, pode alguém libertar-se da sua história pessoal? Ou seja, à pergunta sobre se pode alguém, sem desarticular-se no distúrbio esquizoide, esquecer o seu passado, Cronenberg, ou largar o seu passado, Cronenberg responde com uma apresentação da explosão de violência que o contínuo temporal traz a quem o desrespeita. Também assim se revela o motivo libertador dos disparos contra os relógios das praças públicas na Revolução de Julho de 1830. Além da temporalidade incessante e ininterrupta, vem aqui ainda a propósito, Nietzsche novamente, para um segundo facto genealógico e que se torna particularmente relevante nesta história de violência. Tal como as leis da natureza, para David Hume teriam de ter por condição o princípio de uniformidade da natureza, ele mesmo demonstrava, também as leis da moral, com todo o seu léxico, para Nietzsche, só puderam constituir sob a conformação do humano à sua própria uniformidade. Nietzsche diz-nos, no fundo, duas coisas. Além daquilo que eu disse acerca da fabricação da faculdade da memória e da perda, né, e o esquecimento do esquecimento, digamos assim, diz-nos que, paralelamente, o homem desenvolve-se enquanto, digamos assim, dispositivo previsível. O homem tem que se tornar previsível. De outra maneira, ele não pode fazer promessas. Foi o próprio homem que teve que se tornar a si mesmo enquanto representação de si mesmo, previsível, regular, necessário, para finalmente poder, faz aquilo que promete, responder por si pelos seus actos enquanto futuro. Aí reside precisamente a longa história da proveniência da responsabilidade, genealogia da moral. Não bastava, pois, a continuidade que agarra sempre ao presente a memória do passado. Era necessário ainda que o futuro se tornasse uma previsibilidade para o futuro, para o presente. Era necessário ainda que o futuro se tornasse uma previsibilidade para o presente, o que é uma outra forma de agarrar o tempo ao presente. Tal como não há esquecimento relativamente ao passado, não há reinvenção relativamente ao futuro.
As duas dimensões temporais são por reflexo uma da outra. Ao esquecer-se de si próprio, o personagem principal do filme de Cronenberg, Tom Stahl, não esquece os factos do seu passado. Fundamentalmente, ele rompe com o quadro de previsibilidade, realidade e necessidade que não escolheu. Ou seja, rompe com a condição de possibilidade da promessa, da responsabilidade e da própria moral, como assinalava Nietzsche. Quer isto dizer que Tom Stahl deixa-nos no abismo da ausência de juízo de justiça? Pelo contrário, uma história de violência, apesar de toda a brutalidade, deixa um sentido, pelo menos, pelo qual prossegue a nossa capacidade de fazer justiça à personagem. Fazer justiça significa aqui reinscrever os seus actos no tempo interior comunitário. A redenção de Tom Stahl escreve-se com os mesmos caracteres temporais com que a moral o submetia à opressão. Metafisicamente, nenhuma legitimidade conhecida se lhe pode sobrepor, portanto. O facto de Tom Stahl ter tido uma vida subsequente justa é a constatação de haver a possibilidade de um sacrifício do bem construído nessa vida subsequente, que não é só dele, mas de uma família. Mal que há a acontecer, nenhum mal passado terá como justificar. O presente de Tom é demasiado inocente para poder ser sacrificado com justiça em nome do passado culpado. A inocência extrema do presente ilíbe-o, não dos factos outrora cometidos, mas da sua posição existencial passada. Eu devia ter feito aqui um intervalozinho para explicar um pouco a história do filme. A história do filme é muito simples. Temos um homem que tem um passado de extrema violência, é um gangster, digamos assim, e que consegue romper completamente com esse passado e fazer uma nova vida, em que se torna um outro homem, com outras previsibilidades, constitui uma família, tem mulher, tem filho, não é? E depois o passado vai atrás, digamos assim. Não é? Há um irmão, que é um outro gangster, e progressivamente ele vai sendo descoberto e ele tem que ajustar contas com estes dois tempos, digamos assim. Cabe-nos compreender que o tempo presente de Tom tem deveres para com a inocência dos filhos da mulher, até deste outro homem que conseguiu interromper a regularidade e previsibilidade opressoras. Homem que é o Tom para os seus próprios familiares. Esta é a interrupção do mitos, sempre imanente à violência mítica, interrupção com a estrutura, o enredo, a narrativa, até num sentido que se tornou habitual no discurso político de cá. Isto é uma brincadeira com as narrativas. A história do filme é, todavia, a história do fracasso da transição não violenta entre os dois tempos. O tempo, o mitos, refez os fios do enredo, restaurando a continuidade que Tom havia interrompido e precipitando uma resolução violentíssima. Antes, a interrupção fora suficiente para valer legitimação. Mais do que isso, para tornar exigível o seu reconhecimento comunitário. O tempo presente que Tom pôde escolher e que se abriga perante o mundo não é do Tom apenas, mas da comunidade toda. É um dever que não podemos trair, só podemos acompanhar e que se reconcilia com a potência da metamorfose da liberdade. As pessoas podem transcender o seu passado como podem transcender a sua natureza. A resposta violentíssima de Tom é dirigida contra a devastação da violência mítica, os escombros que o anjo de Klee, arrastado vê de olhos e asas abertos. Não visa apenas repor a interrupção, mas destruir a forma do que se interrompeu, não é? E, portanto, no fundo, quer dizer, o que eu quero dizer com isto é que Tom Stahl, a personagem da história de violência, acaba por ser um exemplo que eu encontro mais claro do que seria um acontecimento de violência divina. Não é? É um acontecimento de violência divina. Ele tem que se fazer abater, ele recupera toda a sua capacidade assim, de gangster violento e tem que exterminar, destruir toda a ordem que o precedeu. Não é? E isto sob uma forma em que está disponível para o seu próprio autossacrifício. E eu acabava com uma citação, que é a citação que o próprio Zizek faz do Benjamin, quando nos diz isto: a violência mítica é poder sangrento sobre a simples vida exercido em vista de si próprio. E a violência divina é o puro poder sobre a totalidade da vida em nome de todos os seres vivos. A primeira, a violência mítica, reclama sacrifício. A segunda aceita. E era com isto. Olha aí.